Professor, só uma dúvida. Pelo fato de Obrigado aí, João. ter esses cristais, é justamente por isso que dói tanto, não é isso? Então ela precisa estar bem diluída. Só para, já que eu coloquei para gravar agora, só para reforçar um pouquinho, estávamos falando de cuidados de enfermagem, principalmente no que diz respeito a efeitos indesejáveis, certo? De efeitos indesejáveis, nós temos as reações alérgicas, que são reações previsíveis, e dentre elas, além das clássicas reações de erupções cutâneas, nós temos também as gastrointestinais, principalmente quando o antibiótico é de amplo espectro, ou seja, vai destruir tanto gram-positivas quanto gram-negativas. Outro ponto importante que nós falamos é quando há a utilização de antibióticos associados a ácidos, como, por exemplo, o ácido clavulônico e Subactam. São associações importantes para impedir que a bactéria ataque o antibiótico e o destrua. O exemplo dessa substância que a bactéria produz são enzimas, exemplo, a penicilinase, certo? Então, são exemplos de substâncias que a bactéria produz para destruir o antibiótico. Quando o antibiótico vem com a isca, que seria Subactam ou clavulonato, a penicilinase ataca essa substância e o antibiótico está disponível para destruir a bactéria, certo? Só essa pequena revisão que foi o que nós estávamos discutindo anteriormente, ok? De cuidados de enfermagem, de penicilinas, lembrar que as penicilinas cristalinas obrigatoriamente precisam estar diluídas antes de serem administradas, verificar se o paciente já teve algum processo alérgico. Estimular a hidratação é imprescindível quando nós temos o uso de antibióticos, porque quanto mais hidratado o paciente, melhor a filtração renal. E a gente já estudou que um dos pontos específicos para a eliminação dos medicamentos é a via renal, tá? Então, observar se o paciente está com a diurese, está com balanço hídrico adequado, é um cuidado de enfermagem importante. Dica: a conversa com o paciente acompanhante sobre alergias ou uso de chás e outros remédios, que não necessariamente são medicamentos, agora vocês sabem por quê, pode ser uma ferramenta importante no cuidado da enfermagem como um cuidado terapêutico. Por que isso é importante? Quem sabe dizer? Para que não haja nenhuma Porque interação. é isso mesmo, quer dizer também. Para que não ocorra Que aquela não dose haja tóxica, dano, né? ao A paciente. interação medicamentosa. Estou tão orgulhoso de vocês. Exatamente. Vocês estão no nível, ó. Top. Ai, Top. Jesus. Fico super orgulhoso. É isso aí. Vamos para o próximo grupo de antibióticos. Fechamos penicilinas. Vamos entrar nas cefalosporinas. Gente, eu acho que são os dois grupos de antibióticos mais prescritos na área hospitalar, certo? Cefalosporinas é um grupo de beta-lactâmicos. Professor, o que é um beta-lactâmico? Está relacionado à estrutura química, tá? Não vou aprofundar nisso com vocês, não. Mas só para vocês não acharem que não tem motivo do nome. O motivo é a danada da estrutura química. Então, é um grupo de antibióticos beta-lactâmicos produzidos por fungos do gênero Cephalosporium. Por isso que o nome é cefalosporinas. Essas cefalosporinas naturais, elas têm menor atividade antibacteriana. Começaram a ser inseridos, então, radicais para formar as cefalosporinas semissintéticas. Ou seja, extraiu inicialmente a cefalosporina produzida pelo fungo e começou a adicionar estruturas em sua molécula que aí tornaram bem mais potentes, tá? E aí a gente tem um mecanismo de ação muito semelhante às penicilinas, ou seja, tanto vai ser com relação ao impedimento da construção e dos insumos para a construção da parede celular, tá certo?
Gente, essas cefalosporinas, vocês vão ver que tem um grupo enorme de cefalosporinas e elas são divididas e classificadas em gerações, tá? A primeira, a quinta geração. Eu vou tentar dar exemplos de uma e de outra. Por que foram sendo criadas tantas gerações? Porque simplesmente foram aprofundadas as pesquisas aí na área de farmácia e sempre numa geração maior descobriu uma outra geração de cefalosporina que destruía as bactérias que começavam a se tornar resistentes à geração anterior. Lembram que as bactérias são bicho esperto e que elas acabam se tornando resistentes? Pois bem, essas gerações de novas descobertas começaram a destruir também as resistentes. A gente está hoje na quinta geração. Significa que se o paciente faz uso de forma indiscriminada de antibiótico e ele já chegou na quinta geração e o paciente não respondeu, a medicina não vai ter muito o que fazer no relacionado à cefalosporina, porque ele já usou todas as alternativas que tinha para o tratamento desse paciente, certo? Então, das cefalosporinas de primeira geração, elas podem ser utilizadas como alternativa a pacientes que são alérgicos à penicilina. Viu, Rafael? Então, quais são as indicações? Infecções urinárias, infecções de pele, como a furunculose, infecções de vias aéreas, tá? Então, exemplo, a cefazolina, a cefalotina e a cefalexina, que é o nome do medicamento referência, é o Kefazol, o Keflin e o Keflex. Olha que informação importante. São medicamentos que têm nomes e sons muito parecidos. Então, existe aí uma importância imensa de que o técnico de enfermagem, ao preparar o medicamento, ele tem uma dupla checagem para ver se o nome e o som do que está escrito bate com a prescrição, porque é possível que alguém, em algum momento, na velocidade de que se trabalha, misturar, viu o Keflin e achou que era o Keflex, certo? Então, esses nomes aí é algo que eu chamo a atenção de vocês aí no preparo do medicamento. As cefalosporinas de segunda geração são também indicadas para o tratamento de infecções urinárias, infecções de pele, infecções de vias aéreas, mas de bactérias que já são resistentes ao grupo da geração anterior. Exemplo, a cefuroxima, a cefoxitina e o cefaclor, ok? Tanto via oral, quanto IM, quanto IV. As 3 vias de administração são disponíveis. Terceira geração, nós temos aí cefalosporinas mais específicas para o tratamento de pneumonias, meningites e infecções urinárias. A cefotaxima, que é o claforam, a ceftriaxona, que é a mais comum, vocês vão ver aí prescritas, é muito comum a prescrição da ceftriaxona, como por exemplo o Rocefin, e a ceftazidima, que é o Fortais, certo? Terceira geração de cefalosporinas. Quarta geração, cefepima, que é o Maxef, e a cefpiroma, que é o Cefron. A gente vai ver, gente, que essas cefalosporinas aqui, elas são muito utilizadas em tratamentos pediátricos, tá? Então, existem algumas infecções específicas em pediatria, principalmente do trato respiratório, que a droga de escolha são as cefalosporinas de quarta geração, como, por exemplo, o Maxef ou a cefepima, tá? E aí, a gente vê um problema sério que está acontecendo agora nessa pandemia, que é, em algum momento, faltar matéria-prima para a indústria produzir esse antibiótico. E o que é que faz? Se só tem 2 alternativas de quarta geração para a pediatria. Tem como utilizar outras?
Tem, mas clinicamente já tem um uso bem fundamentado para pediatria, né, infecções respiratórias, do MaxCef, da cefepima. Então, a gente vê a importância de não fazer o uso desregulado, porque imagina se o paciente já se tornou resistente às de quarta geração, vai sobrar quem? A de quinta geração, né? Cefalosporina de quinta geração. E aí, nós temos aí recentemente aí no mercado, isso é matéria fresquinha para vocês, que é o uso do Zinforo. E aí são as infecções complicadas de pele e tecidos moles e pneumonias, resistentes a todas as outras gerações, tá? O Zinforo, ele é muito específico e são medicamentos que são prescritos e acompanhados de perto pela CCH, porque vocês imaginam que isso seria um tiro de bazuca. E aí a gente não vai utilizar para um tratamento que poderia ser utilizado uma penicilina lá de trás, né? A gente não vai utilizar uma cefalosporina de quinta geração. Além de muito mais caro, há um risco do paciente se tornar aí resistente e não ter mais outra alternativa terapêutica, tá certo? O que a gente espera, então, de reações, efeitos indesejáveis ou reações adversas? As clássicas, gente. Além das reações alérgicas, que eu já falei para vocês nas anteriores, observa se o paciente tem alguma diarreia. É interessante que tem paciente que tem o oposto, tá? Você vê como é o corpo humano. Enquanto tem pacientes que respondem com diarreia, tem pacientes que respondem com constipação. Vocês sabem o que é constipação, né? Sim. Uhum. Sim, professor. Sim. O que é constipação? Prisão de, como se fosse uma evacuar. prisão de ventre. Mas aí, como Evacuar. vocês são meus alunos, vocês vão dizer o termo técnico, constipação. Aham. Constipação. Tá certo? É interessante que essas cefalosporinas, como são medicamentos que requerem mais do fígado e do rim, a gente vai ter que observar que em alguns casos eles podem provocar uma nefrotoxicidade, tá? Então, algo que eu chamo a atenção para vocês é se já é um paciente com alguma complicação renal, ok? Então, há de se observar de pertinho esse paciente para saber se ele teve alguma alteração e se o volume urinário está adequado, porque se ele causa uma nefrotoxicidade, eu preciso estar de olho se o rim está funcionando direitinho. Balanço hídrico está ok, creatinina está ok, ok? Interações medicamentosas, álcool. Então, álcool é uma substância que requer fígado para poder ser metabolizado e excretado. Se o próprio antibiótico, eu estou dizendo a vocês que as cefalosporinas são antibióticos que requerem bastante da metabolização hepática, se ele já tem o álcool, vocês concordam que vai ter um congestionamento aí? Vai ter alguém que não vai ser metabolizado, um dos dois. Então, se ele começa a se acumular no organismo do paciente, em algum momento eu posso atingir uma dose tóxica ou letal. O que a gente não quer é isso do paciente, tá certo? Então, de uma forma geral, antibióticos são substâncias que requerem do fígado e vão atingir todo o trato gastrointestinal. Então, álcool e antibiótico é algo que a gente não aconselha mesmo, tá? Então, é uma orientação bem incisiva. Ô, Alan, os antibióticos são medicamentos de segunda passagem, por isso que ele afeta tanto o fígado? Boa, Etiane. Eu não posso dizer de todos, tá? Alguns antibióticos, eles já têm um efeito de primeira passagem importante, mas eles têm um tempo de ação normalmente maior. Então, eu posso afirmar para vocês que sim, tanto eles vão ter a primeira passagem quanto a segunda passagem. Então, eles têm um tempo maior de metabolização e excreção. Muito bom teu raciocínio, Tiane. Exatamente isso. Adorei tua pergunta.
Acho que alguém ia perguntar também, não foi? Foi Emerson que ia perguntar alguma coisa? Não, eu ia só. Não é bem uma pergunta, eu ia dizer que o antibiótico requer total tipo, a atenção do rim, no caso, né? Que o senhor está falando aí. Quando tem. Agora, um paciente que é tipo assim, alcoólatra, já tem o rim já está, né, bem castigado devido ao álcool. E aí? Para ele aceitar, né? Dependendo Sim. da patologia dele, vai ser A gente vai tentar ao máximo, Emerson, no caso o médico, né, que vai prescrever, vai tentar ao máximo preservar esse fígado. Primeiro que diariamente ele vai fazer o monitoramento das funções do fígado e do rim, que vão ser os dois principais aí para poder metabolizar e excretar esse antibiótico, certo? Se o fígado ele vai ter as duas fases, que é a primeira passagem, ou fase 1, e a fase 2, se eu puder ao máximo preservar a fase 1, por exemplo, com medicamentos intravenosos. A gente sabe que a fase 1 ocorre principalmente com medicamentos administrados por via oral. Então, muito possivelmente o paciente vai ser de preferência escolhida a via de administração intravenosa, já para tentar preservar esse fígado, certo? Aí já é um fator. Exato, Rafael. Pensou nisso, né? Muito bem. Diga lá, Emerson. Já foi respondida. Respondido. Dica: geralmente os nomes das cefalosporinas iniciam-se com cef, ok? Cefoxitina, cefepima, ceftriaxona. Então isso já é algo, veja, a gente pode nem saber decorar o nome de todas as drogas, né? Que é algo que vocês vão com o dia a dia, com os estudos. Mas teve o nome cef, fica de olho que possivelmente a gente tem uma cefalosporina e que eu tenho que observar principalmente a função renal aí do paciente, já que ele é possível de promover aí uma nefrotoxicidade. De reações adversas, lembrem-se das reações de praxe. Possibilidade de reações alérgicas, então choque anafilático é algo que eu preciso ter em mente, e distúrbios gastrointestinais, tá? Deixa eu ver aqui, a Edilane está falando comigo. Não tem problema, Ed. Espero que esteja tudo bem. Não tem problema não, querida. Eu estou gravando a aula, qualquer coisa você pode ver depois, tá bom? Mas está de volta aqui conosco. Que bom. Por nada, por nada. Então, vamos fazer o seguinte. Antes de eu começar com os macrolídeos, que é o próximo tema, a gente vai fazer aquela deslogada, a pausa para o café com... A hora do recreio. A hora do recreio. Café com biscoitinho e com bolachinha. E a gente volta em seguida. Beleza? Até já, então. 10 minutinhos, tá? São 8h20. 8h30 nós estamos de volta pontualmente, tá bom? Até já. Ok.